Com muita alegria, estamos de volta aqui na TV Grande ABC com o nosso programa de programação neurolinguística. Nós, todas as primeiras quartas-feiras do mês, nós prometemos só falar do livro de ciência chamado Bíblia. Mas como ficamos tanto tempo parado, e agora nós temos um convidado especial aqui, então nós vamos falar de dois temas hoje. Vamos começar falando do sétimo mandamento de Deus. Você pode mandar recado pelo celular, a moça vai botar o número do celular aí, e nós atenderemos você. E agora, olha, eu quero apresentar, olha, o Armando Levi. Ele é um jornalista de carreira em grandes veículos de comunicação. Editora Abril, TV Globo, Folha de São Paulo. Desde 2001, ele é dono da sua empresa de comunicação, a Future Future Press, que produz vídeos, conteúdo para redes sociais e é criador do site de palestras, aula e treinamento virtuais, o LinkedIn. Com a palavra, o nosso convidado especial aqui, Levi. Ô, Jorge, muito obrigado pelo convite. Vai ser uma honra, um prazer acompanhar essa primeira parte do evento, do sétimo mandamento, e depois a gente poder falar um pouquinho de como é que as empresas, passada essa crise aí do coronavírus, como é que elas podem retomar seus negócios, sua vida e seu empreendedorismo. Obrigado pelo convite. E o nosso teólogo, Sargento Pedro Alberto, também está disponibilizado aqui para falarmos do livro de ciência. Ele é teólogo também, sargento, que eu aprendo muito com ele. Sargento Alberto, por favor, boas-vindas. Muito obrigado, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e que Deus nos oriente, né, para vencermos essas dificuldades que estamos atravessando e para fazermos hoje também um programa que venha a acrescentar muita paz na vida das pessoas, que hoje estamos precisando de paz, né? Então, como o nosso tempo é um pouco corrido hoje, eu quero falar para vocês que nós temos um canal no YouTube que chama ID de Jesus. Nós estamos falando sobre os mandamentos de Deus. Por que mandamentos? Os mandamentos dizem assim, ó, no livro de ciência, se você abrir lá no Deuteronômio 28, diz assim: se atentamente guardar todos os mandamentos que o Senhor te deu, você será exaltado por todas as nações da terra. Em Deuteronômio 18 também diz o seguinte: se você guardar todos os mandamentos, todos, né? Não é guardar 9, guardar 8, guardar 1, não, os 10, você terá forças para vencer qualquer batalha. Olha que maravilha! Não foi eu que escrevi, não foi o sargento, não foi o Armando Levi, foi o próprio Deus que diz, e Moisés escreveu. E isso perdura por toda a eternidade. A Bíblia é uma coisa inerrável, que não tem erro, e ninguém muda um tio nem uma vírgula dela. E hoje nós temos muitos teólogos, muitos pastores, muitos pregadores que foram dominados pela fake news e mudam alguma coisa na Bíblia, mas com o tempo ele se ajusta. Então, vamos começar a falar hoje sobre o sétimo mandamento. Não adulterarás. Sargento Pedro Alberto, explica um pouquinho sobre o sétimo mandamento. Não adulterarás. Bom, você citou o sétimo mandamento em Deuteronômio, os 10 mandamentos de Deuteronômio. Temos também no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 14, que diz: não adulterarás. Não adulterar foi um princípio estabelecido por Deus logo no início da formação dos povos para orientar as pessoas para que elas conseguissem manter uma integridade espiritual, se manterem mais puras diante da presença de Deus. E esse não adulterarás tinha o escopo de proteger as instituições que Deus criou. Quando nós lemos a Bíblia, no livro de Gênesis já começa dizendo que Deus criou os céus e a terra, tudo que neles há, que era muito bom, criou o homem e a mulher, determinou ao homem que unisse a mulher e seriam uma só carne. Logo ele tinha que estabelecer regras e limites de conduta
para que as pessoas pudessem ter aquela vida que agradasse a Deus. E o não adulterarás é justamente para impedir que o homem, dominado por desejos que não agradavam a Deus, traísse sua esposa, mulher também traísse o seu marido. Então, dentro deste conceito, não adulterarás, é justamente aquela fidelidade que nós temos que manter. Nós dizemos sempre, Deus é fiel, e de fato Deus é fiel. A questão é, nós somos fiel a Deus, nós temos sido fiel a Ele, nós temos dado tanto valor aos mandamentos e nos guardado dentro dessa forma, como Ele tem nos guardado diante de todos os problemas, dificuldades que nós enfrentamos, e não adulterará isso. Não adulterará é não trair ao seu semelhante, a sua esposa, no caso da relacionamento conjugal, mas principalmente pela manutenção das instituições que estão sendo hoje drasticamente atacadas. Deixa eu fazer uma pergunta para o nosso teólogo, eu aprendo muito com ele, né? Por exemplo, Deus falou para Adão, de todo o jardim, de todas as frutas você comerá, mas aquela que está no meio do jardim, essa você não pode comer. E comeram, adulterou a ordem de Deus, é isso? Isso também entra no adultério? Você pode usar essa palavra nesse sentido, sim, no sentido de que adulterar um documento, adulterar uma lei, adulterar uma ordenança é um crime de responsabilidade, implica também uma desobediência. E para Deus, o problema grave que o ser humano cometia era a desobediência. Tivéssemos sido obedientes desde o princípio, tudo estaria resolvido. Mas na questão do adulterarás em si, nós vemos ali no livro de Mateus, inclusive, próprio Jesus, quando ele ensina aos seus discípulos e às pessoas à sua volta, ele diz, ouviste que foi dito, não adulterarás. Isso está em Mateus, Sermão do Monte, muito conhecido, capítulo 5, versículo 27. Eu, porém, versículo 28 agora, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E no 32, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Então, o que acontece? Hoje nós falamos, estão querendo acabar com a família, estão querendo acabar com a união familiar, estão querendo acabar com os preceitos e conceitos que nós temos que manter para termos uma família estruturada, para termos uma vida estruturada. Desprezar o não adulterarás é tornar claro o desprezo pelo mandamento de Deus que preserva essa união. E aí nós destruímos a união de um casal, nós destruímos uma família. Destruindo a união do casal e a família, nós destruímos a nação, porque a nação já não se reproduz. Essas são as três bases que Deus instituiu logo no princípio. O homem unido à mulher formariam uma só carne, gerando filhos, família, vida em sociedade, a nação. Os três bases que nós temos que sustentar, independente de aspectos culturais, independente de qualquer coisa, para estarmos focados, firmes na palavra de Deus e para sermos por Ele abençoados. Como você bem citou, a palavra nos diz, né, que quem observa os mandamentos de Deus e cumpre são aqueles que amam a Deus e Deus abençoa os que são os filhos obedientes. Então, olha, eu quero falar um negócio aqui, ó. Eu não estou armado, não tem ninguém armado aqui, né? Mas tem aqui dois filhos de Abraão, eu sou descendente de árabe e o nosso convidado aqui é judeu. Então, na Torá também tem os 10 mandamentos. Opine alguma coisa que você queira acrescentar nesse 7º mandamento. Por favor, senhor Armando. Eu acho que a sociedade hoje, ela precisa muito de referências, né? Mas às vezes é difícil você dar referências para uma pessoa falando de textos bíblicos que foram produzidos há milhares de anos atrás, né? Então, eu acho muito importante nos tempos de hoje a gente trazer esse tema para a atualidade, né? Trazer esse tema e procurar explicar para os jovens, para as famílias jovens que se formaram, às vezes muitas delas sem casamento, simplesmente elas se juntaram, trazer para essas pessoas, olhando para o presente,
esses conceitos que estão na Bíblia, que são sólidos, fundamentados e que realmente ajudam as pessoas a terem uma vida melhor, mais produtiva, mais íntegra, mais honesta. Então, na questão do não adulterarás, né, que está colocado na Bíblia de uma forma que para muita gente faz pensar, refletir sobre trair o parceiro, a parceira, a esposa, o marido, na verdade a gente tem que olhar isso hoje de uma perspectiva mais moderna, né? E muitos dos problemas que a nossa sociedade enfrenta hoje tem muito a ver com esse mandamento, né? Quando você percebe, por exemplo, um deputado que é eleito, um prefeito que é eleito, um senador que é eleito, com base em uma série de promessas e propostas, e quando ele chega lá, ele faz exatamente o oposto disso, ele foca apenas nos próprios interesses. Então, ele sim também está ferindo de morte o 7º mandamento, não adulterarás, porque ele está traindo princípios, valores, com foco absoluto na própria pessoa, nos seus interesses, na sua ganância, né? Então isso desequilibra a sociedade, são produzidas leis perversas que visam apenas beneficiar determinado grupo de pessoas, traindo os valores e princípios da sociedade. A gente pode ver hoje isso claramente em algumas leis que buscam, por exemplo, trair os valores, a questão do casamento, a questão do aborto, que é uma coisa extremamente maléfica. E muita gente fala assim, o aborto é um crime contra uma criança, né? É engano. Na verdade, não só contra a criança, mas contra as pessoas que fazem isso, porque isso desequilibra essas pessoas, traz um mal muito ruim para essas pessoas que vai se refletir ao longo da vida delas. Eu conheço pessoas muito traumatizadas por conta dessa questão, depois percebem que cometeram um crime, na verdade, e esse arrependimento fica por toda a vida. Então, olha, eu tenho uma pergunta aqui, e eu preciso fazer, né? Para o nosso teólogo, o senhor que vai responder isso aqui, A dona Silva está perguntando o seguinte: na Bíblia diz certas coisas que hoje não obedece mais. Por exemplo, comer carne de porco. O senhor tem 1 minuto. Comer carne de porco é adulterar a Bíblia, porque está dizendo que pode não comer. A dona Silva está perguntando. O senhor tem 1 minuto. É que quando nós vamos para genérico, nós criamos várias interpretações. Mas se nós formos para a especificidade, dentro do que é específico, a Bíblia diz para não comer carne de porco por uma questão de preservação da saúde. Nos mandamentos que nós nos referimos e que foi citado pelo nosso amigo aqui, Levi, quanto à atitude lá de políticos e tudo mais, tem também mandamentos específicos. Não roubarás, não furtarás, não fazer falso testemunho. Então, todas essas coisas desvirtuam o comportamento humano. E a carne de porco era justamente para a preservação da saúde da pessoa. Agora, por uma questão de cultura, e as pessoas às vezes se deixam levar e se corromper pela cultura, então acabam levando outros hábitos, se direcionando para outros hábitos, e passam a não dar tanta importância, mas por uma preservação de saúde e para a preservação dos princípios. Ela está respondendo aqui, está mandando, ela está ouvindo. Obrigado, dona Silva. Perfeito. Mas é adulterar, então. Comer carne de porco é adulterar a Bíblia. Está escrito, ela está falando, não sou eu. Não, na realidade... Não, a Bíblia pode ser adulterada. Na realidade, não é adulterar a Bíblia, é adulterar os mandamentos de Deus. Porque a Bíblia você não adultera, eu teria que estar aqui mudando o que Deus escreveu. Então eu não estou adulterando a Bíblia, eu estou tendo um comportamento que vai contra o ensinamento de Deus. Tá bom. Olha, nós já estamos no final da primeira parte do nosso programa. Quando se fala de assuntos interessantes, passa rápido, né? Incrível, olha, passaram já 14 minutos. Eu agradeço a dona Silva que me ligou, a dona Margarete também ligou, o senhor Marcos. Muito obrigado por ter acompanhado. Acompanhe o nosso ID para Jesus, que nós falamos mais com extensividade lá. Você pode aprender mais coisa. E os mandamentos são tão importantes que eles não podem ser adulterados. Tá? Ele não pode ser adulterado. O Johnny também acabou de ligar aqui, ele gostou da resposta do sargento, mas eu sei, porque ele come carne de porco. Então tá bom, não pode comer, tá? Isso mata, isso traz H1N1, que mata
400 pessoas por dia no Brasil e ninguém fala nada, né? Daqui a pouco estaremos de volta para continuar o nosso programa. Um abraço. Nossos comerciais, por favor. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Estamos de volta aqui e eu trouxe o Armando Levi para debatermos o tema: como ficarão as empresas depois do vírus de coroa. Eu falo que é o vírus de coroa que está mandando em todo mundo, né? Ele está dominando, ele está como imperador. E especificamente no campo de comunicação. Então, o Levi, ele é judeu, já falei, já tinha esquecido de falar isso. Ele também é comunicador, a LinkedIn faz treinamentos, aulas de bastante coisa, ele vai falar agora. Então, eu vou perguntar para o Armando Levi. Opine sobre como ficará a comunicação depois desse coronavírus. Por favor, a palavra é do senhor. Então, a gente está vendo, né, muitas empresas enfrentando dificuldades, muitas empresas já anunciaram o fechamento, dispensaram os empregados, em função de toda essa pressão, inclusive política, no sentido de que as empresas fechem, da quarentena, etc. A gente tem visto, inclusive, cidades no Brasil que não tem nenhum caso de coronavírus que estão fechadas, né? O que é uma coisa absurda e sem nenhum sentido e parece orientada mesmo para criar dificuldades econômicas para o país. Então, o que eu tenho a dizer para os empresários, é óbvio que se você precisou tomar medidas no sentido de dispensar pessoas, fechar o negócio, isso não é o fim, né? A própria Bíblia mostra vários nascimentos, desenvolvimentos e renascimentos, né? A questão da Arca de Noé, e, enfim, e outros momentos onde tudo precisou ser reconstruído do zero. Tenha isso em mente agora. Não foi um fim, você precisou fechar o negócio, tudo bem, isso não é o fim. As coisas vão retomar e vão poder ser refeitas de uma maneira diferente, né? E o que eu tenho a dizer para você em termos de comunicação, né? Vocês perceberam que nesse momento de quarentena, a internet, as redes sociais, os vídeos, as lives, né, as entrevistas ao vivo, seja por televisão, seja pelas redes sociais, Facebook, YouTube, etc., ganharam muita importância, porque as pessoas agora estão limitadas a um convívio mais restrito e elas precisam usar televisão, internet, rádio, redes sociais para se informarem, para saber o que está acontecendo. Então, essa é uma grande dica para você de como as coisas vão ser retomadas no futuro, né?
e eu espero que seja um futuro breve, próximo, elas vão ser retomadas num novo patamar de comunicação. E a sua empresa, eu tenho certeza, você que é empreendedor, você vai retomar o seu negócio e vai refazer o seu negócio olhando para esses novos conceitos de comunicação que são a internet, os vídeos, as redes sociais. Uma coisa muito importante a gente acha que o mundo se tornou moderno, se tornou inovador, se tornou diferente. Mas se você olhar a Bíblia, por exemplo, que é um tema que a gente tratou aí no primeiro bloco, a Bíblia já falava de uma comunicação direta de Deus com uma pessoa e de pessoas para pessoas. A gente não estava falando de comunicação com grandes grupos, não. A comunicação era muito direta e objetiva. Se você lê a Bíblia em vários momentos, Deus fala com Abraão diretamente, Deus fala com Jacó, Deus fala com Isaac, Deus fala com Moisés. É uma conversa pessoal, objetiva e direta, né? E a gente está vendo esse fenômeno hoje da internet, das redes sociais, onde essa comunicação direta e objetiva, pessoa a pessoa, ela está sendo retomada, né? E ela é muito importante. Então, pensando já na retomada do seu negócio, seja lá o que for que aconteceu, se você precisou parar por um momento, se você precisou realmente fechar, mas você vai retomar isso porque você é uma pessoa valorosa, empreendedora, pensando nessa retomada, é hora de começar a olhar, desde já, o que você vai usar desse novo mundo de comunicação no seu futuro negócio, na sua retomada. Então é isso que eu vejo, que as pessoas precisam começar a pensar em termos de comunicação para o futuro. Eu tinha algumas perguntas, ele respondeu todas. Como ele trabalhou em grandes redes sociais, Globo, Veja, então ele realmente conhece. Eu vou passar agora uma pergunta para o nosso teólogo, Pedro Alberto Sargento, para fazer para ele. Mas antes, eu só vou comentar uma coisinha, né? Diz que tudo era quarentena, né? Moisés ficou 40 anos no deserto, o Senhor Jesus ficou 40 dias lá no monte, e esse ano, 20 mais 20 são 40. Há uma lógica que a própria comunicação induz isso. Sargento, o senhor tem alguma pergunta para fazer para ele? Só gostaria que ele acrescentasse aí o papel do cidadão, porque, claro, explanou a empresa, as empresas vão se servir muito das redes sociais até para vender dentro de casa, produzirem de alguma forma e atender as pessoas ali. Mas e o cidadão que perdeu o emprego? Como esse pode se orientar dentro desse mecanismo de mídia, redes sociais e empregabilidade? Por favor, está com a palavra o nosso Levi. Uma pergunta muito legal, muito importante, porque tem muito a ver com essa realidade, né? Uma coisa que eu acho importante vocês terem em mente é que, às vezes, o mal se manifesta numa tentativa de nos isolar, né, de nos tornar sozinhos. A gente fica dependente só do Estado, do governo, mas a gente está sozinho, literalmente sozinho em casa. Então, por exemplo, a pessoa que perdeu o emprego, ou mesmo a pessoa... Eu conheço muita gente, por exemplo, que ainda não sabe se a hora que voltar, se vai ter um emprego. Ela não foi comunicada que perdeu o emprego, mas ela também não sabe se o emprego vai estar lá esperando por ela. Então, gente, o momento é de usar essas tecnologias para se reconectar. Aliás, é muito curioso porque a expressão religião significa religar, reconectar, né? E é isso que eu recomendo a todo mundo. Entrem na internet, participem de grupos, se envolva. Se você ainda não tem, crie um grupo no WhatsApp da família, dos amigos, conversa, diz ali, olha, eu estou desempregado, troca essas informações, rompe esse isolamento que às vezes nos obrigam a gente a ficar, rompe isso, sai disso, retoma os contatos, se religa, participa de lives, de grupos, assiste programa de televisão, porque esse é o momento de você se reconectar, visando o futuro, onde você vai precisar das pessoas e das conexões para ter o seu novo emprego, para reabrir o seu negócio, para trazer de novo os seus clientes de volta. Então, a hora é da reconexão. Então, deixa eu fazer uma pergunta, que estão mandando a pergunta aqui, eu tenho que fazer para o senhor.
como as empresas devem se posicionar no mundo virtual? É uma pergunta bem forte, né? Às vezes a gente sente que as empresas usam a internet de uma forma, vamos dizer, publicitária. Ela bota lá um anúncio do produto dela, né? Isso é importante, é muito legal. Inclusive, também usar canais de televisão locais, como a TV ABC, que conversa com um público bem nosso, aqui bem específico, isso é importante também. Mas as empresas usam as redes sociais de uma forma errada. Elas precisam entender que rede social é relacionamento, não é propaganda tradicional, comunicação tradicional. Então, por exemplo, eu recomendo muito, e eu conheço pequenas empresas que já fazem isso. Elas criaram grupos no WhatsApp com seus clientes, então elas comunicam suas ofertas, as novidades que elas recebem diretamente pelo WhatsApp para o seu público. Então isso é uma coisa que todo mundo deve fazer, independente do negócio que tem, seja um dentista, um médico, um laboratório, seja uma lanchonete, um bar, um estabelecimento qualquer. Cria grupos próximos, conversa com o seu cliente. Nas redes sociais, no Facebook, não ignora os comentários ou críticas. Às vezes uma crítica ajuda a empresa a evoluir, então entra lá, pede desculpas por eventuais problemas, responde o cliente, dá satisfação das coisas que estão acontecendo. Usa as redes sociais como relacionamento, não só para fazer propaganda de produtos e serviços. Olha, para você que está nos ouvindo, a menina vai botar o telefone do Levi aí. Eu acho que você vai precisar dele, porque, olha, é muito interessante a postura, a colocação dele. Ele tem uma empresa que chama Future Press, ele pode te ajudar bastante. Hoje a comunicação domina o mundo, hoje não sempre, né? Então o comunicador pode te ajudar muito hoje, na posição que nós estamos hoje, a comunicação pode nos ajudar bastante. Então, a menina vai colocar o telefone do Levi aí, se você quiser, se você pode participar, você pode ligar para ele, tá o telefone aqui. E podemos ligar para o senhor? Sim, claro. Então, tá bom. Sargento, nós temos mais 1 minuto. Tem alguma pergunta? O difícil é de responder uma pergunta dentro de 1 minuto, né? Fazer uma então vou trazer ele de volta aqui? Seria mais adequado, e aí a gente vai aproveitar o espaço para bombardeá-lo com mais perguntas e então, tentar... Então tá bom, olha, eu quero agradecer a sua telespectadores. audiência, porque realmente passa muito rápido. Quando o assunto é interessante, passa muito rápido. Eu quero agradecer ao Walter Esteban Júnior pela oportunidade que ele nos está dando aqui para ajudar a população. O nosso programa é a programação neurolinguística, que ajuda você a ter uma vida bem melhor. E para isso, nós trazemos um especialista aqui, falar da Bíblia, o nosso sargento, que é teólogo, para falar de economia, para falar de comunicação, Armando Levi. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado de coração. Você realmente está ajudando a nossa cidade. A nossa cidade precisa de você. Continua assim, que você vai ter muito sucesso. Despeça-se, senhor Levi. Bom, Jorge, agradeço muito o seu convite, ao Walter também por ter aberto esse espaço, ao sargento, o nosso teólogo, que trouxe considerações muito importantes, inclusive mostrou como a gente traz essas coisas que foram escritas, né, por Deus há muito tempo, como a gente pode trazer isso para a atualidade e aprender bastante. Obrigado. Muito obrigado. O Pedro nem vai se despedir, que não tem tempo, ele já é da casa, tá? Seja abençoado, estamos aqui, sabe para quê? Para te ajudar, não é para outra coisa não. Nós não estamos perdendo tempo, nós estamos ganhando tempo para te ajudar. Tenha uma boa tarde. Obrigado pela audiência.